Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! Depois do sucesso absoluto da Bolsa Elo, que eu sei que vocês amaram e fizeram muito, eu decidi trazer uma nova versão, a Bolsa Lara. Eu fiz algumas modificações e o grande destaque é esse ponto trançado belíssimo, que deu um toque super especial e deixou a peça única. E aí, gostaram? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário, que é muito importante. E se ainda não for inscrito aqui no canal e gosta de tutoriais de bolsa de crochê de maneira totalmente gratuita, então inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder as novidades. Agora, se você já gosta do meu trabalho e quer me ajudar diretamente nas produções das bolsas, clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada! Pessoal, eu vou deixar todos os materiais usados na bolsa separadinhos e com os melhores preços aqui na tela para vocês e também na descrição do vídeo para vocês adquirirem através do YouTube Shopping, que é super seguro e confiável. Vou deixar também alguns itens pessoais que eu amo usar e tenho certeza que vocês também vão adorar. Então, vão lá conferir. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. E para fazer a bolsa, eu vou usar esse tom de verde maravilhoso. A numeração da cor é 876, é o fio poliéster de 5 milímetros, cada cone vem 340 metros. Esse fio é maravilhoso, pessoal, ele é extremamente macio. Às vezes vocês me perguntam se ele é macio. É extremamente macio, ao mesmo tempo que traz estrutura para a bolsa, tá? Eu vou deixar o link do fio aqui na descrição do vídeo e também em algum lugar aqui da tela para vocês adquirirem através do YouTube Shopping, que é super seguro e confiável. E vou usar agulha de crochê de 4,5 milímetros. Nós vamos iniciar fazendo 14 correntinhas. Fiz 14 correntinhas e ficaram medindo 10 centímetros. Agora, viro as correntes. Para trabalhar aqui na parte de trás, vou pular a primeira alcinha e iniciar na segunda. Pegando em cada alcinha, eu vou colocando um ponto baixo. Ao final, eu vou ter um total de 13 pontos baixos. Olha, terminei a carreira e fiz 13 pontos baixos. Agora, eu faço uma corrente e inicio a segunda. Vou fazer aqui também um total de 13 pontos baixos, pegando nas duas alcinhas. Olha, pessoal, fiz 3 carreiras, eu já adiantei o trabalho. Então, eu fiz 1, 2, 3, cada carreira com 13 pontos baixos. Agora, faço uma corrente e viro. A partir da quarta carreira, a gente vai iniciar os aumentos, um aumento em cada canto. E pegando também aqui na alcinha de trás, olha, assim, tá? Fazendo ponto relevo. Então, eu vou fazer aqui 1 e 2. Fiz 2 pontos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Agora, eu coloco um ponto para cada ponto de base até o penúltimo. Cheguei ao final, vou trabalhar o último ponto, pego aqui na alcinha de trás e faço um aumento. 1, 2. Olha, 2 pontos, tá? No mesmo ponto. Então, a gente tinha 13 pontos. Nessa carreira, a gente passa a ter 15 pontos, tá? Na quarta carreira, ficamos com 15 pontos. Agora, a gente vai fazer mais 2 carreiras sem aumentos, tá? Então, eu faço uma corrente. E nessa carreira, eu não faço aumento, que é a carreira de número 5. Olha, eu vou trabalhar o último ponto e vou colocar apenas um ponto, tá? Então, aqui na quinta carreira, ficamos também com um total de 15 pontos. Agora, faço uma corrente e viro.
Aqui do outro lado, a gente vai fazer também na sexta carreira 15 pontos. Estou chegando ao final da sexta carreira, vou trabalhar o último ponto e não faço aumento, tá, pessoal? Então, a sexta carreira a gente ficou também com um total de 15 pontos. Então, nós fizemos inicialmente 3 carreiras, né? Na quarta carreira, a gente fez aumentos, na quinta não fizemos e nem na sexta. Agora, na sétima carreira, a gente vai fazer aumentos, tá? Então, a gente vai trabalhar fazendo uma carreira com aumento, que é a sétima agora que a gente vai fazer, e 2 carreiras sem aumentos, tá? Ó, fiz um aumento, 1, 2, tá? Agora, eu sigo até o penúltimo ponto, colocando apenas um ponto. E a partir de agora, sempre pegando nas alcinhas de trás. Estou chegando ao final da sétima carreira, vou trabalhar o último ponto e vou fazer um aumento. 1, 2. Então, aqui na sétima carreira, nós fizemos um aumento aqui no começo e aqui no final, totalizando 17 pontos. Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras com 17 pontos, tá? Sem aumentos. Então, eu vou fazer a carreira de número 8 e a carreira de número 9 com 17 pontos. Assim, olha, sem aumentos, tá? Já adiantei a carreira de número 8, que é essa, e a carreira de número 9, sem aumentos, tá, pessoal? Carreira de número 8 com 17 pontos, carreira de número 9 com 17 pontos. Agora sim, eu faço uma corrente e na 10ª carreira a gente vai colocar aumentos, tá? Olha, um aumento aqui no primeiro ponto, aqui na 10ª carreira. 2 pontos, tá? Faço um ponto para cada ponto de base até chegar ao final. Cheguei ao final, vou colocar um aumento. Então, a 10ª carreira pronta com um total de 19 pontos. E assim, pessoal, eu vou trabalhando e crescendo o meu trabalho. Eu faço uma carreira com aumento e 2 carreiras sem aumentos, tá? Então, eu vou adiantar aqui, quando eu chegar na carreira de número 22, eu vou ter um total de 27 pontos. Então, eu vou adiantar o meu trabalho até a carreira de número 22 e já volto com vocês. Olha, já adiantei as carreiras e estou finalizando a carreira de número 22. Então, na carreira de número 22, a gente vai fazer um aumento. 2 pontos aqui no último ponto e fiz também 2 pontos aqui no primeiro ponto, tá, pessoal? Então, carreira de número 22 pronta, com um total de 27 pontos, tá? Agora eu vou falar as carreiras que eu fiz aumentos para vocês conferirem aí o trabalho de vocês. Então, eu fiz aumento na 4ª carreira, na 7ª, na 10ª, na 13ª, na 16ª, na 19ª e na carreira 22. Totalizando aqui, então, 27 pontos. Agora, eu vou seguir fazendo 27 pontos, pessoal, por várias carreiras, tá? Então, essa eu fiz aumento, né? Carreira 22. Agora, eu vou iniciar a carreira de número 23, sem aumentos. Eu vou fazer aqui uma quantidade de carreiras e volto depois para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também as medidas, tá? Ó, assim. Agora, não vou fazer mais aumentos. Então, eu vou adiantar aqui, pessoal, eu vou crescer o meu trabalho e já volto com vocês. Olha, já adiantei as carreiras, estou na carreira de número 47, tá? Carreira de número 47, 27 pontos. Eu marquei aqui atrás, essa foi a última carreira que fizemos com aumentos, tá? E foi a carreira de número 22, que a gente fez o último aumento. E daqui, pessoal, do marcador até aqui, eu fiz 25 carreiras. Cada carreira com 27 pontos, tá? Vou medir até aqui, mas depois a gente vai medir novamente quando tiver o corpo da bolsa inteira completo, tá? Então, até aqui está medindo 33, de largura 22,
E aqui na parte mais estreita está medindo 11 centímetros. E agora vamos dar continuidade, vamos para a carreira de número 48. Faço uma corrente e viro. A partir da carreira de número 48, a gente vai iniciar as diminuições. Vamos diminuir aqui no começo e diminuir aqui no final. Vamos fazer dessa forma, pegando aqui na perninha de trás do ponto, eu trago o fio e deixo. Próximo ponto, insiro a agulha, trago o fio e deixo. Tem 1, 2, 3 alças, laço e tiro tudo. Então, aqui no começo eu tinha 2 pontos, passei a ter apenas um, porque fizemos uma diminuição. Agora, eu sigo colocando um ponto para cada ponto de base, até me restarem 2 pontos lá no final. Estou chegando ao final, tenho 1, 2 pontos. Pego nesse ponto, trago o fio e deixo. Venho aqui no último ponto, insiro a agulha, trago o fio e deixo. Tenho 3 alças, laço e tiro todas. Então, ficou assim, pessoal. Diminuímos aqui no começo e aqui no final. Então, aqui na carreira de número 48, nós ficamos com um total de 25 pontos. Agora, vamos para a carreira de número 49, faço uma corrente. E nessa carreira, eu não faço diminuições, tá? Eu vou fazer também um total de 25 pontos. Estou chegando ao final aqui da carreira de número 49. Vou fazer aqui o último ponto. Carreira pronta com um total de 25 pontos. Agora, eu vou fazer a carreira de número 50, também com 25 pontos. Quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Estou chegando ao final da carreira de número 50, vou colocar o último ponto. Carreira de número 50 pronta, com um total de 25 pontos. Então, a gente fez aqui, pessoal, 2 carreiras sem diminuições, cada carreira com 25 pontos. Agora, na carreira de número 51, a gente vai realizar uma diminuição. A gente está intercalando aqui, pessoal, as reduções, igual a gente fez aqui no começo, os aumentos. Olha, peguei no primeiro ponto, agora no segundo, laço e tiro tudo. Agora, eu coloco um ponto para cada ponto de base, até me restarem 2 pontos. Assim. Olha, estou chegando ao final, tenho 2 pontos. 1, 2. Vou pegar nesse ponto, trazer e deixar, e aqui no último também. Então, fizemos aqui uma diminuição no começo e uma diminuição no final, e ficamos com um total de 23 pontos. Agora, eu faço mais 2 carreiras com 23 pontos. Vamos fazer a carreira de número 52 e a carreira de número 53 com 23 pontos, tá, pessoal? Então, assim, pessoal, a gente vai fazendo... A gente vai fazer assim, pessoal, diminuindo. Aqui no começo a gente fez aumentando, né? Ó, aqui no começo a gente fez assim, aumentando. Agora, aqui no final, a gente vai fazer assim, ó. Aqui no final, a gente vai fazer assim, afunilando, o inverso do que a gente fez aqui no começo. Então, eu vou fazer uma carreira com diminuição, 2 carreiras neutras, tá? Uma carreira com diminuição, 2 carreiras neutras, até eu ficar com 13 pontos, essa mesma quantidade que a gente tinha aqui no começo. Então, eu vou adiantar o meu trabalho, eu vou continuar diminuindo, fazendo a sequência, né, seguindo o padrão. Quando eu tiver com 13 pontos na carreira, eu volto aqui com vocês. Olha, já adiantei o trabalho. E estou chegando ao final da carreira de número 66. E na carreira de número 66, a gente vai fazer a diminuição. Fiz uma aqui no começo e vou fazer a última. Então, eu tinha 15 pontos. Agora, na última, na carreira de número 66, eu tenho 13 pontos. Agora, faço uma corrente para fazer aqui aquelas 3 carreiras que a gente fez aqui no começo, tá? Então, aqui nessa carreira, ainda vou pegar na alcinha de trás e vou fazer 13 pontos.
Então, terminei a carreira de número 67 com 13 pontos. Agora, vamos para a carreira de número 68. E aqui na carreira de número 68, a gente vai pegar aqui, ó, nas duas alcinhas, assim, tá? Ó, insiro a agulha aqui, pegando nas duas alcinhas. Vou fazer essa carreira de número 68 e vou fazer mais uma, pessoal, para completar um total de 69 carreiras, tá? Então, eu vou adiantar essa carreira, na outra também vou pegar nas duas alcinhas. Olha, já adiantei as 3 carreiras e essa foi a carreira de número 69 com 13 pontos. Então, pessoal, no total nós fizemos aqui 69 carreiras, tá? Contando com as 3 aqui do começo e as 3 aqui do final. Olha, agora as medidas. Ficou medindo 49 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. E aqui na parte mais estreita, 11 centímetros. Agora, eu vou pesar e passar também a quantidade de metros que eu usei até aqui. Então, até aqui está pesando 184. Vou considerar 185. E eu usei aproximadamente, pessoal, até aqui, 96 metros, tá? E se você quiser mudar de cor, essa é a hora, pessoal. Você pode fazer até aqui de uma cor e aproveitar aquelas sobrinhas de fio para fazer as outras etapas, tá? Eu optei por continuar com a mesma cor. Eu vou fazer minha bolsa inteirinha nessa cor maravilhosa, nesse tom de verde. Agora, a gente vai fazer um contorno aqui desse lado. E nós temos aqui 69 carreiras. Então, a gente vai distribuir 69 pontos baixos, tá? E vamos fazer dessa forma. Aqui onde eu fiz o último ponto, eu vou colocar mais um ponto que faz parte desse lado, tá? Então, o primeiro ponto desse lado, eu vou marcar. E agora, eu vou distribuir, pessoal, 69 pontos. Olha, eu vou pegar aqui em cima, aqui embaixo, olha, pegando... Aqui, pegando nessas duas alcinhas. Aqui em cima. Cada ponto corresponde a uma carreira, tá? Então, onde você vai inserir a agulha não importa muito. O importante é você colocar 69 pontos. Então, vou fazer assim, pessoal, até o final. Vou contar certinho, tá? E depois eu volto para mostrar para vocês. Olha, já estou chegando ao final, fiz 67 pontos até aqui. Vou colocar os 68 aqui. E o último ponto, o 69 aqui, pessoal. Já fazendo parte desse outro lado, onde temos 13 pontos, tá? Vou pegar aqui. Então, desse marcador até o final, eu fiz 69 pontos. Agora, eu vou dar um espaço para cortar o fio. Cortei o fio, agora eu vou arrematar. Vou aproveitar para arrematar essa ponta também aqui na parte de trás do trabalho. Agora é só selar a pontinha com a chama do isqueiro. Vou marcar esse último ponto. Agora, a gente vai repetir o mesmo processo aqui do outro lado. E aqui do outro lado, eu vou iniciar aqui, pessoal, aqui em cima. Do mesmo jeito que a gente finalizou aqui em cima, nessa parte onde temos 13 pontos, eu vou iniciar também inserindo a agulha aqui, ó. Vou trazer o fio, fazer uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto baixo. Essa pontinha eu já vou escondendo. Então, eu preciso fazer também 69 pontos até o final. E eu vou colocando um ponto baixo na direção de cada carreira. Fiz aqui o primeiro ponto, correspondente a essa primeira carreira. Agora, eu localizo a segunda, aqui está. Coloco o segundo ponto. Na direção da terceira carreira, o terceiro ponto. Da quarta, o quarto ponto.
do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Assim, até o final. Estou chegando ao final do contorno, fiz 66 pontos até aqui, vou colocar os 67 aqui, 68 aqui nessa alcinha de fora e 69 aqui, tá? Nesse primeiro ponto dos 13 aqui desse lado. Então, finalizei o contorno desse lado. Olha, marquei aqui o primeiro ponto, que é aquela correntinha inicial, tá? Fizemos um total de 69 pontos. Vou marcar esse último ponto. Agora, a gente vai fazer as alças, pessoal. Eu vou fazer alça de mão, aquela alça menor. Então, eu vou fazer 30 correntinhas. Você pode fazer de 30 a 35 para a alça de mão. Para quem quiser fazer a bolsa para usar no ombro, pessoal, com a alça mais longa, pode fazer 70 correntinhas, tá? Eu vou fazer 30. Fiz 30 correntinhas e ficou medindo 23 centímetros. Agora, eu vou prender essas correntinhas aqui no primeiro ponto, né? Desse lado, ponto marcado, com um ponto baixíssimo. Olha, fiz o ponto baixíssimo, vou marcar esse ponto, tá? A gente precisa manter esses pontos marcados, tá, pessoal? Para depois facilitar na costura do canto. Olha a alça como ficou. Agora, pessoal, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos nessa parte aqui do corpo da bolsa, tá? Ponto sobre ponto, pegando aqui nas duas alcinhas. Ó. Assim, até o próximo marcador. Estou chegando ao final, vou fazer o último baixíssimo aqui no ponto marcado. E vou marcar novamente esse baixíssimo. Olha, fiz 69 pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer 30 correntinhas para formar a alça e, em seguida, eu vou fazer 69 pontos baixíssimos. Quando eu chegar aqui no próximo marcador, aqui na próxima alça, pessoal, eu volto com vocês. Olha, estou chegando ao final do contorno, vou colocar os últimos pontos baixíssimos. Vou trabalhar até o marcador. Faço o baixíssimo e marco esse ponto. Olha, então, já terminamos o contorno. Até aqui o nosso trabalho está assim. Duas alcinhas. Ó, já tá pegando forma a nossa bolsa. Agora, a gente vai fazer uma carreira inteira até esse marcador amarelo de... Agora, a gente vai fazer uma carreira inteira até esse marcador amarelo com pontos baixos. E a gente vai trabalhar aqui na alça dessa forma. Eu vou inserir a agulha e vou pegar na perninha de dentro aqui do ponto, né, da correntinha, estão vendo, ó? Peguei apenas uma. E aqui em cima ficam duas, olha. Trago o fio e faço um ponto baixo. Próxima correntinha, pego aqui na perninha de baixo e aqui em cima fico com duas. E finalizo o ponto baixo. Vamos fazer aqui na alça 30 pontos baixos. Estou chegando ao final, vou trabalhar aqui a última correntinha da alça. E cheguei aqui no ponto, no primeiro ponto aqui do corpo da bolsa. Tiro o marcador e aqui dentro, pessoal, eu vou inserir a agulha dentro do ponto e vou fazer um ponto baixo, olha. Marco esse ponto, tá?
Próximo ponto, eu vou inserir a agulha dentro do ponto baixíssimo. Estão vendo aqui os pontos baixíssimos? A gente vai inserir a agulha dentro deles, tá? Para o acabamento da bolsa ficar melhor. Olha como fica. Então, nós vamos fazer aqui, pessoal, 69 pontos baixos até o próximo marcador. Olha, já terminei esse lado. Agora, eu vou trabalhar a alça do mesmo jeito que a gente fez lá na outra alça. Pegando aqui na alcinha de dentro e deixando duas aqui em cima. Vou fazendo os pontos baixos até o outro lado. Vou fazer um total de 30 pontos baixos e depois eu vou trabalhar a lateral da bolsa. Olha, assim. E depois eu vou trabalhar aqui, pessoal, pegando aqui dentro do ponto, do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado. Quando eu chegar nesse marcador amarelo, eu volto com vocês. Olha, já trabalhei a alça. E essa lateral, fiz igual esse lado. E agora, eu vou tirar o marcador amarelo para fazer o último ponto. Vou inserir a agulha aqui dentro do ponto, trago o fio e faço um ponto baixo. Marco esse ponto. E até aqui, o nosso trabalho está assim. Olha, fiz o último ponto e marquei, né? Finalizamos a carreira. Agora, pessoal, nessa carreira, a gente vai dar início ao belíssimo ponto puff para formar aquele trançado que deixa a bolsa com acabamento muito sofisticado e mais profissional, pessoal, mais bonito, tá? Aqui eu fiz o último ponto, eu vou pular esse ponto, estão vendo aqui? O primeiro ponto aqui dos 30 da alça, eu vou pular. Venho aqui no outro ponto, ó, pulo esse, venho nesse e faço um ponto baixo. Agora, eu laço e venho no ponto que eu pulei, insiro a agulha, pegando nas duas alças, assim, ó. Trago o fio e dou altura. Laço pela segunda vez e trago. Agora, laço pela terceira vez e trago. Então, lacei 3 vezes, pessoal, ficou assim, olha, na agulha. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças na agulha. Agora, eu laço, danço um pouquinho assim com a agulha para atravessar e tiro tudo. Não faço correntinha, tá? Deixo assim mesmo aberto. Agora, vamos olhar bem certinho aqui, olha, esse ponto eu já trabalhei, estão vendo? Eu já trabalhei nele, então, eu vou pular esse próximo ponto e venho nesse. A gente sempre vai pular um ponto aqui. Pulo esse e venho nesse. Pulo o ponto que eu não trabalhei ainda, tá? Pulo o ponto e venho no próximo. Vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, agora eu vou laçar uma vez e volto aqui no ponto que a gente pulou. Estão vendo aqui o ponto que a gente pulou? A gente vai voltar nele. Insiro a agulha, trago uma vez, laço, trago a segunda vez, laço e trago a terceira vez. Tenho todas as alças na agulha, laço e tiro todas. Olha, já fizemos o segundo ponto puff. Agora, pulo um ponto de base, esse ponto a gente já trabalhou, então, nós vamos pular esse ponto e vir nesse. Faço um ponto baixo. Laço, e agora eu vou trabalhar aqui no ponto que eu ainda não trabalhei. Volto nele. Puxo 3 laçadas. Agora, laço e tiro todas. Olha como está ficando, já fizemos o terceiro ponto, ponto puff. Novamente, pulo um ponto de base e venho no próximo. Trago o fio, faço um ponto baixo. Laço, volto no ponto que a gente pulou e puxo 3 laçadas.
tenho 3 laçadas na agulha, agora eu tiro todas. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Insiro a agulha, faço um ponto baixo. Laço e venho no ponto que a gente pulou. Trago uma vez, laço, trago a segunda vez, dou altura, e a terceira e última. Agora laço e tiro tudo. Pulo um ponto de base e venho no próximo, faço um ponto baixo. Laço, volto no ponto que eu pulei e faço o ponto puff. Tiro todas, pulo um ponto de base e venho no próximo. Olha como está ficando. Então, assim, pessoal, eu vou trabalhar por todo o contorno. Eu vou adiantar aqui a alça, quando chegar aqui na parte do corpo da bolsa, eu volto com vocês. Estou chegando ao final da alça. Então, eu pulo esse ponto e venho nesse, faço um ponto baixo, laço, volto no ponto que eu pulei e faço o ponto puff. Tiro o marcador, pulo o ponto marcado e venho no próximo. E faço um ponto baixo. E marco esse ponto. E sigo, pessoal, olha, laço, volto aqui no ponto que a gente pulou. Faço o ponto puff. Finalizo o ponto. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Olha, finalizei o ponto puff, pulo um de base, faço um ponto baixo. Olha como está ficando. Olha, pessoal, eu mudei a agulha, eu optei por trabalhar com uma agulha um pouco menor. Mas, se vocês quiserem, podem continuar na agulha 4,5 ou na que vocês estão usando, tá bom? Eu troquei a agulha só para ficar um pouquinho mais delicado, tá? Vou adiantar essa carreira, vou seguir trabalhando assim, pessoal. Aqui nessa alça eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Vou trabalhar até o marcador amarelo. Quando eu chegar aqui no marcador amarelo, eu volto com vocês. Olha, já contornei toda a peça, a alça com ponto puff. E estou chegando ao final. Aqui está o ponto marcado e eu tenho que pular um ponto, né? Então, eu vou tirar esse marcador. Pulo um ponto. E vou fazer um ponto baixo no ponto marcado. Vou marcar esse ponto. Agora, laço, venho no ponto que eu pulei, faço o ponto puff. E ficou assim. Vou tirar esse marcador daqui, pessoal. Ficou assim. Aqui está o ponto, né, que estava marcado. Então, eu vou inserir a agulha, pessoal, aqui no ponto da frente, no ponto ao lado. E vou levar essa laçada lá para trás, tá? Para finalizar. Olha, fica assim. Agora, eu vou inserir a agulha aqui por baixo. Vou trazer o fio, vou ajustar. Vou fazer uma correntinha para encerrar. Olha, então ficou assim o fechamento da carreira. Agora, a gente vai virar o trabalho do avesso para formar o trançado, né, com o ponto puff. A gente vai trabalhar agora do avesso. Então, eu fiz aqui, né, encerrei a carreira. Eu vou continuar pulando um ponto de base, pulo esse ponto e venho nesse, faço um ponto baixo. Volto aqui no primeiro ponto e puxo as 3 laçadas.
Vou marcar esse ponto. Agora, eu pulo um ponto de base, pulo esse e venho nesse. Porque esse ponto aqui, se você observar, a gente já trabalhou, estão vendo aqui, ó? Então, venho nesse, faço um ponto baixo, volto no ponto que eu pulei e puxo as 3 laçadas. Pulo um ponto de base, venho nesse, laço e vou fazendo o ponto puff, ó. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo e volto no ponto que eu pulei e faço um ponto puff. Pulo um ponto de base, volto no ponto que eu pulei, faço um ponto puff. Olha como está ficando. Olha, então eu vou continuar trabalhando assim por toda a carreira. Quando chegar aqui, no marcador amarelo, eu volto com vocês. Olha, pessoal, já fiz toda a carreira. Aqui no final, eu vou fazer assim, olha, aqui tem um ponto, estão vendo? Ó? Vou pular esse ponto e vou inserir a agulha aqui, pessoal, para fazer um ponto baixo, olha, junto com esse início, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo e vou fazer o ponto puff ali onde a gente pulou o ponto, tá? Então, terminei a carreira, eu vou cortar o fio para arrematar. Para fazer o arremate, eu vou pular esse ponto inicial, venho aqui no segundo, levo o fiozinho lá para trás, estou fazendo o arremate invisível, venho aqui por dentro do último ponto, passo o fio, ó, deixo bem fechadinho. E esse lado aqui, pessoal, é o lado avesso. Então, eu vou trazer esse fio aqui para trás, pra gente arrematar ele aqui atrás, olha. Por baixo dos pontos. Agora, eu vou cortar o excesso e selar essa pontinha com a chama do isqueiro. Olha, então ficou assim, esse é o lado direito. Agora, a gente precisa contar os pontos para ver se realmente tem 69 pontos, para ver se a gente não colocou os marcadores em lugares diferentes, tá? Então, vocês conferem aí, conta certinho para ver se tem 69 de um lado, 69 do outro. Se não tiver certo, um pontinho ou outro, vocês podem caminhar, tá? Para acertar essa contagem de 69 pontos. Uma dica muito interessante para arrumar os pontos puffs, pessoal, é fazer assim, ó. Vocês vão inserir algum objeto, pode ser agulha de crochê, mas a parte que tem o gancho pode enroscar e atrapalhar. Então, pega alguma coisa que não tenha gancho, tá? Aí, vocês vão colocando aqui embaixo, ó, pode puxar mesmo um pouquinho, tá? Aqui tem 3 perninhas, estão vendo, ó? Esse lado que a gente fez do lado direito costuma ficar um pouquinho menor, então eu gosto de puxar assim, ó, para ele ficar maior. Então, você pode fazer essa arrumação por toda a bolsa, tá? Por todo o contorno aqui de pontos puff do lado direito. Vai fazer diferença, tá? No acabamento. Essa é uma dica muito importante. Façam aí e depois me contem aqui nos comentários. Olha, então a nossa base ficou assim, o corpo da bolsa já está pronto. Fica uma base muito boa, como vocês podem ver, uma base firme, por conta aqui da técnica usada, né, dos pontos. Então, ficou assim. Agora, as medidas. Olha, de largura, está medindo aproximadamente 32 centímetros. Na parte aqui do meio, 48. E aqui, de uma extremidade à outra,
está medindo 68 centímetros. Olha, pessoal, até aqui está pesando 374 gramas, vamos arredondar 375, e usamos até agora 196 metros do fio poliéster, tá, pessoal? Fio poliéster 5 milímetros. Todos os detalhes na descrição do vídeo, inclusive o link para a compra, tá? Agora vamos fazer os cantos da bolsa. Eu vou voltar na agulha de 4,5 milímetros e vou iniciar fazendo 14 correntinhas. Fiz 14 correntinhas, ficaram medindo 10 centímetros. Agora eu viro as correntes para trabalhar aqui nas alcinhas de trás, vou pular a primeira alcinha e venho na segunda e inicio uma sequência de 13 pontos baixos, pegando aqui nas alcinhas de trás. Eu vou fazer 3 carreiras, pessoal, de 13 pontos baixos cada, tá? Então, eu vou adiantar aqui 3 carreiras e já volto com vocês. Já adiantei e estou chegando aqui ao final da terceira carreira. Vou pegar aqui no último ponto. Eu trabalhei pegando nas 2 alcinhas, tá? E vou fazer o último ponto aqui da terceira carreira. Então, terceira carreira pronta com total também de 13 pontos. Agora, faço uma corrente e inicio. A partir da quarta carreira, a gente vai pegar nas alcinhas de trás, tá? Assim, olha, nas alças de trás, tá? Para formar o ponto baixo relevo. Olha, cheguei ao final, fiz 13 pontos aqui na quarta carreira, faço uma corrente e viro. Vou para a quinta carreira. A partir de agora, a gente sempre vai pegar na alcinha de trás para fazer o ponto baixo relevo, tá? Então, estou aqui na quinta carreira, a gente vai precisar fazer 27 carreiras, contando com as 3 aqui do começo. Então, vou adiantar o canto, vou fazer 27 carreiras, ao final eu volto com vocês. Já adiantei as carreiras, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada relevo desse, pessoal, tem 2 carreiras. Então, eu fiz 24 carreiras de relevo, somando com as 3, né? 24, 25, 26, 27 carreiras. Olha as medidas. Até aqui, 20 centímetros de comprimento por 11 centímetros de largura. Agora, eu vou cortar o fio, porque a gente vai arrematar essa pontinha. Olha, depois disso, pessoal, com o lado direito para cima, esse é o lado direito onde tem um degrau aqui maior. Estão vendo aqui do outro lado, olha? O degrau fica meio indefinido. Aqui fica bem certinho, dá para vocês verem, olha, um degrau. Então, esse é o lado de cima. Igual a gente tem aqui, ó, um degrau grande, tá? Agora, a gente vai fazer um contorno. Nós vamos pegar a peça assim, do lado direito para cima, e vamos contornar. Aqui nós temos um total de 27 pontos. Precisamos de 28. 28, 13 e 28. Então, por isso que eu vou fazer um contorno acrescentando um ponto aqui. Porque nós temos aqui, pessoal, de um marcador ao outro, ó, a gente tem 69 pontos, né? Então, nós vamos tirar 13 pontos aqui para formar o fundo da bolsa. E aqui, olha, a gente precisa ter 28 pontos de cada lado, tá? Para fechar certinho aqui no ponto marcado. Olha, estou com o lado direito para cima, o lado do relevo aqui das 3 carreiras, o lado aqui do degrau, né, dessas 3 carreiras. Vou inserir a agulha aqui, nesse primeiro ponto dos 13, e vou trazer o fio e fazer uma correntinha. Essa correntinha é meu primeiro ponto. É o meu primeiro ponto dos 28 que preciso fazer. Já vou esconder essa ponta. Então, aqui, eu vou colocar um ponto para cada carreira. Já coloquei o ponto aqui na primeira carreira. Agora, eu vou localizar a segunda. E vou colocar o segundo ponto. Aqui está a terceira carreira, o terceiro ponto.
a quarta carreira, o quarto ponto. E assim eu vou distribuindo os pontos até chegar aqui ao final. Estou chegando ao final do contorno, fiz 26 pontos até aqui. O ponto 27 eu vou colocar nessa alcinha aqui de fora. E o ponto 28, pessoal, eu vou colocar aqui, olha, no primeiro ponto aqui dos 13, tá? Então, eu vou pegar aqui nas duas alcinhas e vou colocar o ponto de número 28, que pertence a esse lado. A gente precisa ter 28 pontos desse lado, né? E aqui eu vou colocar os 13. Então, no mesmo lugar que eu coloquei o ponto 28, eu vou colocar o primeiro ponto aqui dos 13, tá? Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 13 pontos até o último ponto. Ó, vou colocar o 13 aqui, né, o último ponto aqui dos 13. E agora a gente vai trabalhar esse lado. A gente precisa distribuir aqui 28 pontos. Então, vou colocar mais um ponto aqui. Se você quiser marcar, vamos marcar para a gente poder conferir melhor, né? Então, aqui eu tenho o primeiro ponto dos 28. Agora, eu vou colocar um ponto para cada carreira. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Já coloquei o ponto 27 aqui. E o ponto 28 eu vou pôr aqui, no primeiro ponto aqui dos 13. Prontinho, então, já fizemos o contorno. Temos 28 pontos desse lado, 13 aqui no fundo e 28. Totalizando 69 pontos, a mesma quantidade que a gente precisa ter. Agora, eu vou fazer o outro canto e já volto com vocês. Olha, pessoal, já adiantei aqui o outro canto e eu deixei uma sobra aqui com aproximadamente 2,5 metros, tá? Pra gente costurar ali na bolsa. Então, eu deixei os dois cantos com 2,5 metros. Então, para iniciar a costura, eu estou com o lado avesso da bolsa para cima e o lado avesso do canto também para cima. Então, vou encostar assim. Vou trazer esse fio aqui dentro do ponto marcado, essa alcinha. Vou ajustar e fazer uma correntinha. Vou apertar um pouquinho, só esse primeiro ponto, tá? Os outros não precisa apertar. Agora, a gente vai costurar um ponto aqui do canto com um ponto aqui do corpo da bolsa, fazendo pontos baixíssimos. Pegando nas duas alcinhas, tá? Olha como está ficando. Então, eu vou costurar assim até o próximo marcador. Olha, já terminei a costura e ficou assim. Fica com acabamento perfeito, como vocês podem ver. Agora, é só cortar o fio. Eu vou fazer uma correntinha. Bem apertadinha, tá? E vou fazer mais uma para formar o nozinho. Cortei o fio, agora eu vou puxar para fechar o nó e vou esconder esse fio aqui por baixo dos pontos, tá? Agora, com a bolsa ainda do lado avesso, eu vou costurar o segundo canto. Olha, a gente tem que conferir aqui o lado, esse lado é o lado direito. Então, eu preciso iniciar a costura desse lado, tá? Então, aqui fica assim, lado avesso com lado avesso para cima. Eu vou encostar aqui, olha, trazer a alcinha aqui por dentro e costurar, pessoal, do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado. Costuras prontas. E agora, pessoal, é uma parte assim que eu fico bastante ansiosa, que é, né, virar a bolsa do lado direito. Agora é a hora da verdade.
Vamos ver como ficou a nossa belíssima bolsa. Quando a gente virar, é importante arrumar, tá? Fazer assim, pessoal, porque a gente acabou de crochetar, então a gente precisa acomodar os pontos. Então, arrumem o máximo que vocês puderem, olha, os cantinhos. Vamos dar uma esticadinha assim, uma afrouxada, tá? Então, vamos arrumar bem certinho. Olha, pessoal, e aqui está a nossa lindeza. Olha que bolsa linda. Ela ficou mais bonita do que eu esperava, pessoal. Estou apaixonada. É claro que ainda falta o acabamento, né, os toques finais. Vou costurar esse botão imantado e também vou costurar a minha belíssima etiqueta da Leider Acessórios, pessoal, aqui na frente para completar o charme. Mas antes disso, eu vou pesar e passar para vocês a quantidade de fio que usei até aqui. Então, bolsa pronta e ficou pesando 495 gramas, pessoal. E para fazer a bolsa completa, eu usei 258 metros do fio poliéster, pessoal. Olha, ainda sobrou esse tanto no cone, que dá para fazer uma alça, um tassel, né? Sobrou bastante ainda. Cada cone tem 340 metros. E a nossa bolsa já está prontinha. Olha que linda ficou a base. A parte de trás, pessoal, olha a parte aqui das emendas, como fica bem acabada. Costurei o botão imantado e também já costurei a etiqueta. Para costurar, eu usei essa linha, que é a linha de nylon. Então, esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e também deixe o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.